Ricardo Motiva mandou R$ 20. Como podemos assegurar que os projetos de concessões e PPPs realmente atendam às necessidades da sociedade e não favoreçam apenas o lucro das empresas envolvidas? Cara, eu acho que isso aí é uma questão de desenho da licitação. Eu acho que é muito... Primeiro, né? Tem um deputado chamado João Maia, que tem uma fala que eu achei muito boa, quando a gente estava discutindo o projeto de concessões e PPPs, né? Nós colocamos um monte de sistemas de fiscalização e controle para evitar que tenha corrupção, para evitar que tenha roubo, né? Então a gente coloca um monte de burocracia, um negócio em cima da outra, uma checagem em cima da outra, uma garantia em cima da outra e tal. Na prática, né, como é que funciona, né, a nossa legislação de PPP e concessões? Nós somos um time de futebol com 11 zagueiros, porque a gente está muito preocupado em tomar gol. Na prática, a gente toma e não faz nenhum. Não adianta nada a gente ter 11 zagueiros, né? É uma configuração burra. Né? A gente coloca um monte de burocracia que no final tem corrupção e a licitação ainda é ruim. Então, primeiro eu acho que assim, mais profundamente o desenho tinha que ser melhor, mas hoje na prática, tá? A minha opinião é que um cara que está no executivo, que tenha boa intenção, que tenha um quadro técnico preparado para fazer isso, faz uma boa licitação e contrata o serviço, e se o serviço estiver ruim, o que eu mais vejo acontecer? Serviço ruim e o próprio Poder Executivo não exigir o cumprimento do contrato. Por quê? Porque tem esquema com a empresa. Então, se o Poder Executivo está lá para exigir a mesma qualidade do serviço que foi contratada, eu acho que funciona. Entendi. Essa daqui é bem interessante também, ó. Essa daqui dá pra gente trocar uma ideia maneira sobre isso aqui. PL90 mandou R$ 30. Qual o principal problema do Brasil? Deputados que só pensam em emendas. Judiciário politizado. Corrupção generalizada ou a expansão do crime organizado? O que tu acha, cara, que é o principal problema? A gente tem aí bons candidatos, né? Ou não? Tem. Excelentes candidatos. Tu acha que tem alguma coisa que não foi citada aqui? Bom, se a gente falou no começo do programa, a gente falou sobre a nossa Constituição. Tem um monte de corrupção também, mas me fala aí. Cara, eu não vou usar a palavra pior. Mas eu acho que desse rol que você colocou, que eu acho que foi um bom rol, o que mais me assusta é avanço do crime organizado. Porque se o crime organizado avança a ponto de tomar a estrutura do Estado, não há mais a quem recorrer. E avança a ponto de tomar a estrutura do Estado. Eu acho que não tomou completamente. Tudo bem, não mas avança. É isso, ele está avançando nesse sentido. Por isso que é o que mais me assusta. Porque se chega num... porque, por exemplo, na Itália, quando a máfia ganhou uma influência tamanha a ponto da elite italiana, política inclusive, perceber, rapaziada, se a gente não fizer nada, o crime vai tomar tudo e não vai ter volta. Aí eles aprovaram a lei antimáfia, que foi assim, duríssima no combate ao crime organizado. Se nós não tivermos esse mesmo despertar, e aqui eu tô falando um despertar que não necessariamente é republicano, tá? Eu tô falando mesmo daquele cara, daquele político pilantra, que fala, puta, eu sou pilantra, eu roubo dinheiro público, tô aqui com o meu diretor da Petrobras, fazendo uma licitação de navio sonda, tirando 3% pro meu partido, mas eu não sou do PCC. Se vem um cara do PCC aqui, aí eu perco meu esquema. Então, se não tiver o despertar mesmo da elite corrupta, aí eu tenho medo da gente chegar num ponto de não retorno. Felizmente estamos longe desse ponto, né? Não, longe não diria que estamos longe. Estamos médio. Isso é muito assustador já. Isso é muito assustador. Porque você estava falando aqui no começo lá do PCC que tem os gravata, tem os jaleco, tem... Gente, tem político eleito do PCC, não é? Depois, quando terminar o programa aqui, tu me fala os nomes, então. Demorou? Vamos lá. Nossa, aqui tem uma porrada de coisa aqui, eu meio que tem que ficar dando play. Então, vamos dar play nesse daqui, ó. Will de novo mandou R$ 39. Então, se a lei anterior for alterada e aumentar as penas ou decisões, ela vai poder retroagir para prejudicar o réu? Assassinato 5 anos. Se amanhã alguém alterar para 10, ela pode retroagir e prejudicar.
Não. Essa foi fácil. Ó, essa aqui tu vai gostar, cara. José Oliveira mandou R$ 20. Kim, baseado em Death Note, se você tivesse o Salary Note, quais valores você colocaria para os salários do deputado federal, senador e ministros do STF? Ah, boa pergunta. E fala sobre projeto de não poder mais reeleger. Isso a gente também falou um pouco já. Mas você acha que os salários hoje que a gente paga para os nossos representantes, eles são justos? Não, claro que não. Eu votei contra o aumento que nós tivemos na legislatura passada e não só isso, eu abri mão, né? E fui o único, porque também a rapaziada foi lá, foi contra, discursou contra, votou contra e tá aí há 2 anos recebendo um aumento. Eu doei R$500 mil de salário já. Então... Tu recebe porque tu não tem jeito, tem que receber. Aí eu mando pro ACD, GRAAC, cada mês uma instituição diferente. E não só isso, né? O custo maior não é o salário. O custo maior é comida, carro, gasolina, casa, enfim. Saiu inclusive uma matéria recente da Carolina Nogueira do UOL, dizendo, eu acho que o título é A Rotina All Inclusive dos Deputados. Como os deputados conseguem viver sem gastar nada do salário, né? Então, acho que perfeitamente possível, né? Eu acho que começa por aí. Porque se você consegue se transportar, se você consegue comer, se você consegue morar, se você consegue ter segurança, se você consegue... Vestir. Não, vestir não dá, não tem. Isso aí, esse é o mito, tá? Nunca existiu auxílio paletó. Eu critico privilégios que existem, né? Tem que ser justo. É importante. Se você consegue saúde, né? Ter o teu plano de saúde, tudo fora do seu salário, então você não precisa gastar o seu salário, né? É só pra tu ir viajar. Então, só pra... Eu ia falar jogar Dota, mas é de graça, então nem isso. Então, o que eu defendo? Eu defendo que a gente tenha um sistema como o sistema britânico, inspirado no sistema britânico, que é o seguinte: os parlamentares não definem os próprios salários. Quem define os salários é uma comissão independente, né? E aí você tem uma pessoa que é indicada lá pelo Conselho dos Contadores, uma que é indicada pelo Conselho dos Administradores, um que é indicado pelo Conselho dos Economistas. E aí este conselho, né, considerando o crescimento do PIB, considerando a inflação, considerando a média salarial do país, define o salário dos políticos. Mas eu defendo algo mais. Eu defendo que, mesmo quando a economia vá bem, e mesmo quando esse conselho, pela economia ir bem, decidir aumentar o salário dos políticos, que não possa haver aumento real, que só possa ter reajuste pela inflação no máximo. Essa é a minha ideia. Parece bom, né? Mas com certeza os caras não gostam, né? Os caras, inclusive... Você queria definir seu próprio salário? Eu queria. Eu queria definir quanto que eu ganho por mês. Legalzão mesmo, seria Então, incrível. vamos supor que hoje você define. Tá. Você quer parar de definir? Não quero, né? Pois é. E é neste momento que nos encontramos aqui, família.